Olá, tudo bem com você, querido irmão, querido amigo que nos acompanha aqui pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você mora em Teresina e não participa de nenhuma igreja evangélica, considere nos fazer uma visita que fica ali na nossa igreja, que fica no cruzamento das ruas 7 de setembro, com São Pedro, no centro de Teresina. Você será muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Elano, sirvo ali nesta igreja, na Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, e nós estamos trabalhando o livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. E nós estamos trabalhando um grupo de artifícios que diz respeito a como Satanás tenta lançar incertezas no nosso coração, na alma dos crentes. Incertezas quanto ao amor de Deus, incertezas quanto à bondade de Deus, incerteza quanto à sua própria salvação. E nós estamos trabalhando agora o artifício de número 3 que nós vamos trabalhar. Satanás ele tenta fazer com que a alma faça falsas inferências a partir das ações da providência de Deus. Como é que Satanás, então, ele tenta nos ludibriar e nos enganar nesses artifícios? Satanás ele tenta nos fazer acreditar que Deus não atende às nossas orações, que Ele não se importa com os nossos desejos, que Deus não vê as nossas lágrimas. E por fim, Satanás ele tenta fazer com que nós possamos acreditar que Deus não nos ama. Então esse é o artifício de Satanás. Às vezes você está orando por uma coisa e você não recebe aquilo. E aí você passa a acreditar, será que Deus me ouve? Será que a oração vale a pena? Eu tenho chorado tanto na madrugada, será que Deus não está vendo a minha dor e o meu sofrimento? É sobre isso, é sobre esse artifício que nós vamos falar hoje. E para isso, então, Thomas Brooks, à luz das Escrituras, nos propõe 4 remédios contra esses artifícios de Satanás. O remédio de número 1 é: considere que muitas das coisas que nós desejamos podem não ser espiritual e eternamente boas. Muitas vezes você tem um desejo, você pede a Deus por algo e parece que Deus não responde. Você chora, você sofre por alguma coisa e parece que Deus não está vendo o que você está passando. Então, às vezes, Satanás ele tenta nos fazer acreditar que Deus ele não se importa conosco. Mas veja, muitas vezes, irmãos, Deus ele não satisfaz os nossos desejos para o nosso próprio bem. Às vezes, nós temos uma visão finita das coisas. Nós não conseguimos perceber, mensurar os impactos futuros de algo que nós desejamos agora. Mas Deus, Ele é o Senhor da história. A providência de Deus é como a bondade de Deus se manifesta para com o seu povo ao ordenar e governar todos os eventos existentes. Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro, porque a providência é isso, é a determinação de tudo. E muitas vezes Deus ele não nos concede determinados desejos, justamente porque esses desejos eles podem não ser espiritualmente e eternamente bons. Então, preste atenção nisso. Quando você for questionar a Deus, por que Deus não me ouve? Pode ser que esse desejo ele não seja tão bom quanto você imagina. Considere isso. O remédio número 2 é: nós precisamos entender
que Deus é alguém maravilhoso, é alguém bondoso, e os pensamentos de Deus, como diz em Isaías, estão muito acima do que os nossos pensamentos. Então perceba, o remédio número 2 é que nós precisamos entender que, às vezes, a mão de Deus pode parecer ser contra um homem, mas ao mesmo tempo, o seu amor é para com ele. De igual forma, pode ser que por algum tempo Deus possa abençoar alguém, mas essa pessoa não desfruta do favor de Deus. Então, como é isso? É mais ou menos o seguinte. Por que parece que as pessoas e isso nós já tratamos, né, sobre esses aspectos em vídeos passados, por que as pessoas que parecem não dar tanto valor ao trabalho, por que as pessoas que não temem a Deus, por que as pessoas que não obedecem à palavra de Deus parecem ser tão felizes, parecem ter suas contas bancárias recheadas, parecem que têm uma família ajustada? Essas pessoas estão comendo das melhores coisas, essas pessoas estão desfrutando das melhores experiências, essas pessoas estão viajando para os melhores lugares. E por que muitas vezes eu que temo a Deus não desfruto dessas coisas? Ora, você precisa entender o seguinte. Muitas vezes Deus ele abençoa por um tempo alguém, mas o seu favor não é sobre aquela pessoa. Perceba, Saul, por algum tempo, Deus abençoou Saul e o seu reinado, mas depois Saul foi rejeitado. Por outro lado, nós vemos quando nas páginas principalmente do Antigo Testamento, você vai ver Deus tratando Israel, muitas vezes parece que Deus está contra Israel. Mas na verdade, Deus, o seu amor, o seu coração está para com Israel. Então nós precisamos entender isso. John Piper fala sobre, muitas vezes, a providência carrancuda de Deus, ou então o sorriso escondido de Deus. Por trás de uma dificuldade, por trás de uma dor, de um sofrimento, Deus está sorrindo, porque Ele sabe exatamente o que aquela dor, o que aquela dificuldade vai gerar de benefício eterno para você. Então, você precisa entender, e isso nos linka diretamente ao remédio de número 3. Considere que todas as coisas ruins que acontecem ao povo de Deus é porque Deus deseja lhe conferir algum bem. Perceba, certamente você conhece o versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você precisa entender, memorizar, internalizar o significado profundo dessa passagem. De que Deus, Ele nos dá muitas vezes dor e sofrimento para nos conferir algum bem. E quando você vai para as Escrituras, você vai ver isso. Você vai ver o exemplo de José, que foi vendido, que trabalhou como escravo, que foi injustiçado. E tudo isso estava na providência de Deus, porque Deus queria lhe conferir um bem maior. Então, pense sobre essas coisas. E o quarto e último remédio para quando Satanás tentar nos fazer desacreditar do amor de Deus olhe para cima e considere que todas as dificuldades que encontramos nesta vida é uma maneira que Deus aplaina o nosso caminho para o céu. Perceba o seguinte, se nesta vida nós não tivéssemos doenças, decepções,
tristezas, angústias, dores, solidão, você ansiaria pelo céu? Pense sobre essas coisas. Então, muitas vezes, essas dificuldades justamente são os meios pelos quais Deus trabalha na alma dos crentes para que eles possam dizer: ora vem, Senhor Jesus. Para que eles possam ansiar pelo céu. Para que eles possam ansiar pelas dádivas celestes. Muitas vezes as dificuldades não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus está contra nós, mas é justamente porque Deus nos ama, porque Deus quer nos conferir um bem muito maior do que as coisas efêmeras desta vida, é que essas dificuldades vêm. Que Deus possa nos abençoar como indivíduos e como igreja, a fim de nós nos deleitarmos na providência de Deus. Que Deus nos abençoe.